Olá galera, beleza? Então agora nós vamos trabalhar aqui o período clássico, século V a.C., século IV a.C. Esse período clássico, nós vamos destacar aqui dois conflitos, as chamadas Guerras Médicas e a Guerra do Peloponeso. Início de começo de século e final, início do século V a.C., final do século V a.C., transição do século V já para o século IV, momento auge e depois um processo de declínio. Nós vamos destacar aqui a Primeira e Segunda Guerra Médicas, as Guerras Médicas. Nós sabemos que as guerras médicas, tanto a primeira quanto a segunda, é um conflito entre cidades e estados gregas e o avanço do Império Persa. A primeira e segunda guerra médica, 1490 a 1480, é o avanço do Império Persa do continente asiático, indo em direção, chamado na época Península Anatólia, hoje nós chamamos de Ásia Menor, é a maior parte do território que compõe hoje a Turquia, e avançando para a Península Balcânica, onde se localizam as cidades-estados gregas. Então, nós vamos estudar que as guerras médicas é o avanço do Império Persa da Ásia em direção à Europa e ao norte da África, e a resistência das cidades gregas à presença dos persas, né, em suas regiões, nas regiões onde se localizam essas cidades-estados. Como essa aula é muito longa e muito complexa, sintetizada em 20 minutos, eu vou usar como esquema aqui algumas datas que não é para decorar, é para fazermos uma referência para tentar dar uma agilizada aqui em relação a alguns assuntos. Então, eu gostaria de destacar nesse momento que a Primeira Guerra Médica está lá no início do século V a.C. Então a gente coloca 496 a.C., século V a.C., como é antes de Cristo, a data está retrocedendo. Nós vamos estender aqui até 490 a.C. Aqui nós temos a Primeira Guerra Médica, entre o avanço do Império Persa e as cidades-estados gregas. Entre 496 a 490, nós temos o avanço dos persas. Nós temos aqui o avanço dos persas em direção à chamada Jônia, região da Jônia. O que é a região da Jônia? É esta região aqui, ó. É o litoral da Península da Anatólia, Ásia Menor, atual Turquia, onde se encontram várias cidades-estados gregas que se formaram naquele processo que nós chamamos de Segunda Diáspora Grega, que já foi trabalhado. O avanço dos persas em direção à Península da Anatólia, atacando as cidades-estados gregas, é a iminência de um ataque persa à Península Balcânica. Então isso deixa em alerta as cidades-estados gregas da Península Balcânica, da região da Hélade. Entre elas, a mais preocupada, que vai exercer um papel de liderança nesse momento, é a cidade-estado de Atenas. Mas também temos Esparta e várias outras cidades-estados que não querem esse predomínio dos persas sobre eles, né? Até porque o predomínio persa sobre cidades-estados da Jônia já se mostrou negativo e ruim para as cidades-estados gregas. Não se esqueça que o domínio do persa sobre essas cidades-estados gregas tira delas aquilo que eles, gregos, mais exigem, que é a questão da autonomia política como cidade-estado grego. Perder sua autonomia, ficar sob domínio de um povo estrangeiro, que eles helênicos consideram, inclusive, né, culturalmente completamente diferente, de cria aquela ideia de que os gregos tinham os persas, né, os bárbaros, tal. Isso é impensável dentro da Hélade para algumas cidades-estado, em especial Esparta e Atenas, em especial, mas não apenas. Por isso que Atenas, que se localiza na Hélade, já uma cidade-estado grega extremamente forte, uma das mais fortes entre todas as cidades-estados gregas, começa uma aliança com as cidades-estados da região da Jônia para frear esse avanço persa. Entre elas se destacou a cidade de Mileto,
Mileto e Atenas, Atenas apoiando Mileto no enfrentamento aos persas. Mileto acabou sendo derrotado. Derrotado, Mileto favoreceu o avanço dos persas sobre a Hélade, sobre a Península Balcânica. É nesse momento que nós vamos ter um enfrentamento em 490, a chamada Batalha de Maratona. É aqui que nós temos a Batalha de Maratona, que já fica em Atenas. Então os persas, vencendo Mileto, avançam para a Península Balcânica, dominam o que hoje é a região da Macedônia e avançam sobre a cidade-estado de Atenas. Então é ali que o exército ateniense vai barrar o avanço persa, a chamada Batalha de Maratona. Maratona já fica na cidade-estado de Atenas, fica uns 40 quilômetros, 50 quilômetros da Acrópole de Atenas, a planície de Atenas, onde você vai ter um enfrentamento com os persas. E a vitória ateniense. Os atenienses conseguem na batalha de Maratona, na planície de Maratona, vencer os persas e evitar que esses cheguem até a Acrópole. Vitória ateniense em Maratona. É aqui que nós temos, né, a liderança do ateniense chamado Milcíades, que teria entregue a Fidípides a missão de sair da planície, ir até a Acrópole de Atenas e avisar da vitória dele sobre os persas. Um percurso que teria mais ou menos aí uns 42 quilômetros. E lá ele teria morrido. É a base do que hoje chamamos de a corrida da maratona. Tá? Voltando aqui para a nossa aula, 490, vitória ateniense. Os persas derrotados são obrigados a assinar uma trégua que vai durar 10 anos. Essa trégua ela vai se estender, portanto, até 480. O rei dos persas nesse momento é Dario I. Dario I não participou dessa batalha, não estava próximo, inclusive, dessa batalha. Na verdade, ele estava na região do Egito, também dentro de conflitos militares, naquela região de domínio que os persas estavam impondo aos egípcios. Dario I não está presente nessa batalha, mas ele é o rei dos persas nesse momento e acabou sendo derrotado. A derrota de Atenas impõe aos persas, impõe a Dario I, uma trégua que vai durar 10 anos, 490, 480. É aqui que nós temos o início da chamada Segunda Guerra Médica. Porque, novamente, os persas vão avançar sobre a Hélade, novamente vão avançar sobre as cidades-estados gregas, passados 6 anos dessa trégua. Aqui não é mais Dario I, já morreu. Quem o substitui é o seu filho, chamado Xerxes. Então, Xerxes, na Segunda Guerra Médica 480, está fazendo um novo avanço militar sobre a Hélade, um novo avanço militar sobre as cidades-estados gregas que se localizam aqui na Península Balcânica. É aqui em 480 que nós temos a famosa Batalha de Termópilas, do desfiladeiro de Termópilas, onde se destaca o rei de Esparta, chamado Leônidas. São os famosos 300 de Esparta. Nós sabemos que não eram 300, era um número muito maior do que isso, até porque os espartanos não estavam sozinhos, eles estavam com seus aliados. Mesmo assim, Leônidas, no desfiladeiro de Termópilas, onde ele pretendia conter o avanço persa, ele acaba sendo derrotado. Nós vamos ter aqui a derrota de Leônidas no desfiladeiro de Termópilas, portanto nós temos uma derrota grega em relação aos persas. Por isso, eles persas têm condições, 480, 479, de avançar sobre a cidade-estado que é sua maior inimiga, que exerce a maior resistência, que é a cidade de Atenas, que os venceu em 490 em Maratona. Aqui, qual foi a tática empreendida por Temístocles, que é o principal líder ateniense nesse momento? A cidade, a parte da Acrópole ateniense, ela é esvaziada e a população é levada para a região de Salamina, onde vai se travar uma batalha entre 480 e 479. A batalha de Salamina. Em 480, os espartanos são derrotados em Termópilas. Entre 480 e 79,
nós temos a Batalha de Salamina. Nessa Batalha de Salamina, nós vamos ter a vitória de Atenas. Nós temos a vitória ateniense. Então, em 1480, na Batalha de Salamina, eu tenho a vitória de Atenas. Eu tenho a vitória de Temístocles. Né? A vitória ateniense, que é uma vitória aqui naval, é seguida em 479 pela Batalha de Plateia, que já é uma batalha terrestre, em que você tem novamente uma vitória ateniense, uma vitória das cidades-estados de Atenas com seus aliados em relação aos persas. Portanto, os persas venceram em Termópilas Leônidas, mas em 480 foram derrotados em Salamina, vitória ateniense, e em 479 em Plateia, pelos atenienses e seus aliados. Então é a partir daqui que eu quero começar a aula com vocês. Então nós sabemos que tanto na Primeira Guerra Médica, 490 maratona, como na Segunda Guerra Médica, a partir de 480, nós vamos ter a vitória dos gregos sobre os persas. A vitória dos gregos sobre os persas, nesse momento, nós vamos destacar principalmente para Atenas. Atenas é a principal liderança nesse momento. Por isso, é fundamental destacarmos esta cidade. Atenas já era uma potência marítima, já era uma potência militar, como nós já trabalhamos nas aulas anteriores. Atenas, desde o século VII a.C., vem se destacando no comércio marítimo, né? Depois daquele contexto que chamamos de segunda diáspora. Então, Atenas é uma potência econômica, Atenas é uma potência militar, tanto terrestre como marítima, destaque principalmente para a sua frota. E Atenas é a grande vencedora nesse momento da Primeira e da Segunda Guerra Médica. A vitória em Maratona, a vitória mais tarde em Salamina e em Plateia. Ao destacarmos Atenas nesse momento, estamos falando, portanto, do século V a.C., 490, início do século V, 480, início do século V a.C. É esse o período histórico que nós temos que trabalhar e aprofundar um pouquinho. A vitória em 480 e 479, a vitória em Salamina e a vitória em Plateia, é uma vitória ateniense, é uma vitória de Atenas, é uma vitória militar ateniense. O que a gente vai estabelecer aqui, e eu peço que você não fique preocupado em decorar as datas, mas trabalhá-las do ponto de vista contexto. Em 476, então repare bem, 79 e 76, nós temos a formação da Liga de Delos. O que é a Liga de Delos 476? Logo após a vitória dos gregos sobre os persas em 480 e 479. É uma união, é uma aliança das cidades-estados gregas, liderada por Atenas. Um dos problemas das cidades-estados gregas é que são cidades-estados. Existe a identidade como cultura helênica, mas são cidades-estados autônomas. Então a necessidade é que eles não se manter unidos contra um possível novo avanço dos persas. Daí a Liga de Delos. Daí a aliança das cidades-estados gregas, lideradas pela grande liderança da época, que é Atenas. Essa Liga de Delos, 476, vai dar aos atenienses e seus aliados as condições políticas, as condições econômicas e as condições militares para conter o avanço persa. Não só apenas conter o avanço persa, como expulsar os persas da Península Balcânica e empurrá-los novamente para o continente asiático. Então, o que nós vamos ter aqui? 476, nós temos a Liga de Delos. 468, então reparem na sequência, nós temos novas vitórias dos gregos. Então reparem bem, entre 480 e 479, vitória de Atenas. Entre 479 e 468, as guerras continuaram, as batalhas continuaram. Então eu estou no contexto das chamadas guerras médicas, entre gregos e persas. Não é porque os persas foram derrotados em 80 e 79 que a guerra chegou ao fim. Ela vai se estender ainda por muitos anos. Em 468, nós temos praticamente a vitória militar final dos gregos sobre os persas. E em 450, os recursos da Liga de Delos, liderada por Atenas, eles são transferidos para Atenas. Em
Então, o que é a Liga de Delos? Todas as cidades-estados que participam dessa Liga deveriam contribuir com dinheiro, com riquezas, ouro, prata, bronze, armas, mantimentos, soldados. Cada uma vai contribuir com aquilo que tem como condições para enfrentar os persas. A gente diz que as riquezas de Delos, os recursos que estão na ilha de Delos, mesmo que liderado por Atenas, esses recursos passam a ser transferidos para Atenas em 450. Então é um claro sinal da hegemonia ateniense nesse momento sobre as cidades que ela lidera dentro da Liga de Delos. Então a gente já começa a pensar aqui em termos de uma hegemonia ateniense. Que hegemonia seria essa? A liderança de Atenas sobre as demais cidades-estados unidas no combate aos persas. Recursos da Liga de Delos, utilizados para conter a invasão persa, também serão utilizados dentro de Atenas, inclusive na própria recuperação de Atenas. Mas não é apenas isso. É você perceber que Atenas, nesse momento, é uma potência. É uma potência militar, é uma potência econômica. Por isso que a gente, quando diz hegemonia ateniense, Atenas como uma potência, nós podemos falar no imperialismo ateniense, o predomínio de Atenas, inclusive, sobre as demais cidades-estados gregas. 480, de 450 para 448, os persas admitem a sua derrota para os gregos. Aqui é assinada um tratado de paz. É a paz de Simon, ou Caias. A paz de Simon e Caias, 448, é praticamente os persas admitindo que foram derrotados pelas cidades-estados gregas. Na verdade, derrotados pelos atenienses. E eles se comprometem a não voltar mais para a Península Balcânica, restringir-se apenas ao continente asiático. Digamos que nesse momento eu tenho o final da Segunda Guerra Médica com vitória dos gregos, com destaque para a cidade de Atenas. O que seria fundamental nós entendermos a partir desse momento, galera? De 44 até 29, 444 a 429, quem governa Atenas é Péricles. Por isso que a gente fala no século de ouro de Péricles. Mas, muito mais que o século de Péricles, podemos falar no século de ouro da cidade-estado de Atenas, que é o momento auge de sua hegemonia, é o momento auge como uma potência que lidera outras cidades-estados, que venceram a expansão dos próprios persas. Nesse período aqui, no século V a.C., com destaque para o Péricles, nós podemos falar num século de ouro. Às vezes em exercício vai aparecer o século de ouro de Péricles. Eu acho mais legal falar do século de ouro de Atenas. Não se esqueçam que 450, os recursos dela são transferidos para Atenas. É aqui que a gente diz que esses recursos estão sendo usados na recuperação, inclusive, da própria Acrópole de Atenas, que chegou a ser atacado pelos persas em 480. A Acrópole ateniense foi atacada pelos persas. Os persas chegou a destruir parte da Acrópole, que vai ser recuperada nesse momento. Inclusive utilizando-se, porque não podemos pensar nos próprios recursos vindos de Delos, ou dos tributos que Atenas cobra sobre demais cidades-estados, ou até mesmo o fruto do próprio imperialismo ateniense comercial daquele momento. É nessa época, no chamado século de ouro de Péricles, que nós temos a construção do Partenon, nós temos a construção daquilo que hoje, quando se mostra a Grécia Antiga, geralmente a imagem que se mostra, o Partenon. É nesse momento que nós temos a presença em Atenas de grandes historiadores, filósofos, como por exemplo Sófocles, Sócrates, o escultor Fídias, o historiador Heródoto,
Então, no século de ouro de Atenas, construção do Partenon, a presença de grandes filósofos, historiadores, escultores. Como Atenas se destaca como cidade-estado? Ela atrai pessoas de outras cidades-estados como um grande centro, né, como uma grande importância que Atenas tem nesse momento. O problema aqui é o seguinte: quando você destaca Atenas nesse momento, o século de ouro de Atenas, o século de ouro de Péricles, você tem uma cidade-estado ateniense, uma cidade-estado grega, que se incomoda com essa hegemonia ateniense. Estamos falando de Esparta. Esparta, aliada de Atenas no início das guerras médicas, no confronto contra os persas, não vai participar da Liga de Delfos. Portanto, não está sob liderança de Atenas. E como uma importante cidade-estado, incomoda-se com a hegemonia ateniense, com o imperialismo ateniense. Por isso, Esparta passa a liderar uma outra liga, chamada Liga do Peloponeso. A Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, é composta por outras cidades-estados. Então você começa a ver uma polarização entre Atenas, que lidera Delos, e Esparta, que lidera outras cidades naquilo que chamamos de Liga do Peloponeso. Como a tensão ela tende a crescer nesse momento, é inevitável que mais cedo ou mais tarde acabe ocorrendo um confronto. E esse confronto vai ocorrer mesmo. Quando em 431, então repare, ainda durante o governo de Péricles, quando em 432, uma cidade-estado chamada Corinto, cidade-estado grega que pertencia à Liga do Peloponeso, sob liderança de Esparta, rompe com Esparta. Com o apoio de Atenas. O rompimento de Corinto com Esparta, contando com o apoio ateniense, é o que provoca, a partir de 431, o início daquilo que vamos chamar de Guerra do Peloponeso, que se estenderá até 404 a.C. Então é nesse contexto, 431, 404, é que nós vamos ter a Guerra do Peloponeso. O que é a Guerra do Peloponeso 431-404? É um enfrentamento entre Atenas e seus aliados, portanto Delos, e Esparta e seus aliados, portanto Peloponeso. Por isso que não podemos falar em uma guerra entre Atenas e Esparta. Nós podemos falar numa guerra entre Atenas e seus aliados, Esparta e seus aliados, ou seja, envolvendo um grande número de cidades-estados gregas. Aquilo que mais tarde será considerado como suicídio das cidades-estados gregas, desse enfrentamento, desse confronto, uma fragilização que permitirá mais tarde o avanço dos macedônicos, liderados pelo rei Filipe II, né, e destacando mais tarde o seu filho, o Alexandre Magno. Nesse contexto da Guerra do Peloponeso, gostaria de destacar dois fatos históricos. Quando a gente fala uma guerra, você tem que falar uma guerra do espaço-tempo longo, 431, 404. Você está falando aqui, segunda metade do século V a.C. Será feita 10 anos depois do início da guerra um termo de acordo, um termo de paz, um termo de trégua entre Atenas e Esparta. Essa trégua, estabelecida 10 anos depois do início da guerra, ela será rompida. Nós teremos um rompimento em 413. E o rompimento é por parte de Atenas. Atenas ataca Siracusa, que se localiza ao sul da Península Itálica, na região da chamada Magna Grécia,
que nós estudamos, que são cidades gregas que se formaram no processo de colonização do mar Mediterrâneo, chamada Segunda Diáspora. No momento em 413 há um rompimento por parte de Atenas, você tem novamente um retorno aqui do conflito da Guerra do Peloponeso. Ela nunca acabou. Trégua não é fim da guerra. Trégua é apenas um momento de tentativa de pacificação. Não deu certo. E Atenas será derrotada em Siracusa. A derrota de Atenas em Siracusa fragiliza Atenas, fortalecendo Esparta, que faz um cerco da cidade-estado de Atenas, da Acrópole de Atenas, que será derrotada em 404 a.C., na Batalha de Eros Pótamos. Na Batalha de Eros Pótamos, 404, vitória espartana. A vitória de Esparta sobre Atenas, no final do século V, é aquilo que consideramos como o final do século de ouro de Atenas. Péricles já havia morrido. É o final da hegemonia ateniense. E o início da hegemonia espartana, no início, não do século V, estamos no final do século V, no início do século posterior, que é o século IV a.C., que é um assunto que a gente bate mais tarde para falarmos da chegada dos macedônicos, Filipe II, mas principalmente Alexandre Magno, e aí o Império Macedônico. Legal?